Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade, Lei de Igualdade, item Desigualdade de Riquezas, Desigualdade de Riquezas, questões 808, 808A e 809. 808, 808A e 809, se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, você ajuda a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. Desigualdade de riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade de faculdades que dá a alguns meios de adquirir riquezas que a outros não? Resposta: sim e não. E sobre a astúcia e o roubo, que dizes disso? 808A. A riqueza hereditária não é, entretanto, fruto das más paixões? Resposta: o que sabes disso? Retorna à origem e verás se ela sempre foi pura. Sabes se no princípio ela não foi fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda os adquiridos da melhor maneira, e os desejos secretos que se tem de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o julgamento de Deus é mais severo que o dos homens. Até porque ele conhece o meu pensamento a fundo, né? Conhece o meu pensamento no mais recôndito da minha alma. A desigualdade das riquezas não tem sua origem nas desigualdades das faculdades que dá alguns meios de adquirir riquezas e a outros não, ou mais riquezas que a outros? Por que ele deu resposta, os espíritos deram resposta sim e não? Porque, como eu dizia no vídeo de ontem, se você quiser dar uma olhada lá nas desigualdades, a gente falou sobre desigualdades sociais, questões 806, 806A e 807. E eu dizia lá, não vou repetir tudo, evidentemente, mas eu dizia lá acerca das missões que cada um de nós tem, que pode ser de maior relevância para a humanidade ou menor relevância para a humanidade, e essas faculdades que nós apresentamos, ou seja, essas habilidades, que alguns chamam de talentos ou dons, né, erroneamente, essas habilidades que nós temos, nós colocamos ela em determinada encarnação ou suprimimos ela em determinada encarnação. Então eu preciso desenvolver-me numa área, essa que eu já desenvolvi fica guardada, nem é colocada no meu perispírito e, portanto, meu corpo não a traz. Certo? E assim sucessivamente. Evidentemente, por essa meritocracia vai haver uma desigualdade de riqueza. Por que ele fala sim e não? Porque há pessoas absolutamente sem talento que tem o quê? Tem astúcia. Tem malandragem, encontram um nicho e usam aquela situação. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com o corpo nos padrões de beleza atuais como sendo bonito. E essa pessoa tem a astúcia de entrar numa rede social e fazer ali uma dança sensual, mostrando partes do seu corpo, e aquelas pessoas, que a maioria estão lá, são homens, que vão querer ver esse corpo da mulher e vão então assistir esse vídeo. Assistindo esse vídeo, com mais visualizações, ela ganha o dinheiro das redes sociais que exibem seu vídeo, e também empresas começam a patrociná-la para mostrar uma lingerie, para mostrar um produto disso, um produto daquilo, um produto daquilo outro, e ela então acaba ficando milionária da noite para o dia. Pode-se chamar isso de talento ou pode-se chamar isso de astúcia? Astúcia. O que seria talento, o que seria uma faculdade desenvolvida é outra coisa. Isso é astúcia. Isso é aquela sacada de como utilizar, se colocar naquela situação para utilizar. Agora, a modinha dos vídeos de podcasts e cortes de podcasts é elogiar os homens escrotos. O que é um homem escroto? É aquele que acha que a mulher é
é um objeto, que acha que a mulher é algo que tem que ficar dentro de casa, que lugar de mulher é na cozinha, que mulher tem que ser submissa ao homem, o chamado homem escroto. E tanto homens quanto mulheres exaltam essas características desses homens como sendo algo bonito, como sendo algo natural, inclusive utilizando de trechos bíblicos. É curioso que eles utilizam trechos bíblicos que interessam, né? Que interessam. Mas, enfim, a gente pode pegar de uma passagem do Cristo e utilizar para tirar dinheiro dos outros. A gente vê isso a mancheias na vida. Mas o fato é que esse encontro do nicho, então você vai encontrar mulheres dizendo assim, não, porque o homem tem que chegar em casa e a roupa tem que estar lavada, a mulher tem que estar limpa, cheirosa, com a comida, esperando com a comida no prato, para ele, que é o rei do lar, tem que chegar, sentar, comer e tá. Independentemente delas acreditarem nisso ou não, elas criam uma postura, né? Criam uma postura que claramente é onde estão falando, a maneira que se posicionam não são esse tipo de mulher, estão falando para um grupo de homens que está dando dinheiro para elas. Isso é astúcia, inclusive astúcia com má fé. E toda má fé é roubo de alguma forma. Astúcia com má fé. Então cada um encontra o nicho adequado ao qual vai ter mais likes, vai ter mais curtidas, vai ter mais visualizações e vai ganhar mais dinheiro. Então, essa riqueza que chega lá é por conta da faculdade que alguém tem, de uma habilidade como descobrir como fazer o RNA mensageiro, conseguir criar uma vacina contra a Covid-19 tão rapidamente, como foi o Prêmio Nobel de Medicina para os criadores da vacina utilizando o RNA, que foi o Prêmio Nobel desse ano. Saiu para as duas pessoas que desenvolveram o sistema de vacina utilizando o RNA, que é um pouco diferente do Butantan, que é da vacina da Johnson, a vacina de Oxford, certo? Ganharam o Prêmio Nobel. Isso é faculdade. Isso é intelecto. O outro é astúcia. Toda vez que você tem malícia, que você é o chamado velhaco, que você passa a perna no outro, isso é astúcia. Certo? Então, por isso que fala que sim e não. Aí a riqueza hereditária não é, entretanto, fruto das más paixões. Não é, entretanto, fruto das más paixões. O que ele está querendo perguntar aqui? Bom, se eu herdei uma fortuna, então eu estou isento, eu estou livre de tudo isso. Tá, não. Porque tem que verificar se lá no começo essa pessoa não conseguiu essa fortuna de uma maneira ilícita ou por falta de méritos. Que é a questão 809, ó. Se uma fortuna foi adquirida no princípio por meios inadequados, aqueles que mais tarde a herdam são responsáveis por isso? Que é uma grande questão que é muito, muito tratada no meio espírita, ou deixada de lado, ou muito superficialmente. Porque em muitos lugares o espiritismo ainda é elitista. O que é isso? As pessoas mais abastadas é que acabam optando pelo espiritismo, né? Não são todos os centros espíritas que têm estrutura para receber as pessoas mais simples também, né? Há centros espíritas que nós conhecemos, por exemplo, que tem banheiro mais simples e dias para os pobres irem. Então, aquele dia que o pobre vai ao centro, que as pessoas comuns como nós vamos ao centro, então os banheiros que são abertos são de um tipo. E as pessoas vão lá e assistem palestra. Nos dias de trabalhos de palestras chiques, entre aspas, né, mais requintadas, que vem oradores de fora, aquela coisa toda, com pompa e tudo mais, que as pessoas vão muito bem vestidas, etc., o banheiro que é aberto é outro. Mais sofisticado, mais chique e tudo mais, não é para
não é o mesmo banheiro dos pobres. Isso acontece em centro espírita, né? Então, essa questão, a 809, ela é assim, ela é estudada en passant, vai passando rapidamente, assim, de passagem, só para não prestar muita atenção. Mas olha a resposta. Se uma fortuna foi adquirida no princípio por meios inadequados, aqueles que mais tarde herdam essa fortuna são responsáveis por isso? Resposta: sem dúvida não são responsáveis pelo mal que outros houverem feito, e menos ainda se ignoram essa origem. Mas saibas que muitas vezes uma fortuna só cai nas mãos de um homem para dar-lhe a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se compreender isso. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, por muitas vezes é esse quem solicita a reparação, isso contará a favor de ambos. Se eu ignorar a situação da fortuna, vou fazer o melhor possível com ela, vou girar a roda da economia, vou fazer as coisas andarem, não vou apenas fortalecer ainda mais o meu orgulho, a minha vaidade de ser rico, etc, etc, e vou utilizar, né, a função primordial da fortuna. Perfeito. Agora, se eu sei, mas utilizo aquela fortuna, se eu sei o que aconteceu e utilizo aquela fortuna, eu sou cúmplice. Não do mal que foi feito, mas da continuidade desse mal e da não reparação. Então perceba como é grave a situação. Porque dificilmente, quando nós herdamos uma fortuna, ou quando nós herdamos algo de alguém, a gente não sabe a procedência. Então, a pessoa extorquiu o poder público a vida toda. Extorquiu o poder público a vida toda. E essa extorsão do poder público é assim, olha, você me paga ou eu vou contar as coisas que você fez de errado. Essa situação, notadamente da imprensa, é assim. Muita imprensa é assim no país. Então, se você me favorecer aqui, eu não conto para a população aquilo que você está fazendo de ruim, só mostro as coisas boas e valorizo você para se reeleger. Esse dinheiro é sujo por vários motivos. Primeiro, porque o dinheiro que deveria estar sendo empregado na construção de escolas, na manutenção de escolas, em pronto-socorros, em hospitais, na saúde como um todo, em ambulâncias, em situações para a população, um bom asfaltamento, resolução de problemas da pobreza, da extrema pobreza, das pessoas em condição de morador de rua. Esse dinheiro é desviado para a imprensa, que se beneficia desse dinheiro para esconder, inclusive, da gente a verdade que está acontecendo. E o trabalho da imprensa, ele é para mostrar aquilo que está acontecendo, é quase que um sacerdócio da informação. Então, se você se beneficia disso e os seus filhos sabem disso e utilizam a fortuna como se nada tivesse acontecendo, inclusive mantendo os mesmos padrões de antes, acabam se tornando cúmplices de todo o mal que aconteceu. Aquele dinheiro que foi para os seus cofres, que deveria estar salvando vidas, aquelas vidas que não foram salvas, com o dinheiro que deveria, recairá um pedacinho dessa responsabilidade nas suas costas. Por quê? Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. São palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, não são minhas. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Imagina o mal que aconteceu, porque o dinheiro que devia estar lá está na minha conta. Certo? Por isso que essa questão ela é vista assim en passant nos centros espíritas, porque nós vamos encontrar muita gente rica que, sabe, continua o legado dos avós, dos pais, etc., mantendo aquela situação de miséria em volta para que fique rico. Então, precisamos estudar o Espiritismo em todas as suas situações e sem
medo das pessoas deixarem de frequentar o centro. Essa frase que eu disse agora há pouco, certa feita afastou um casal do centro que veio conversar comigo. E a pessoa me disse assim, olha, eu não posso continuar seguindo uma religião que diz que todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Quer dizer que agora eu preciso ficar prestando atenção nas outras pessoas para ver se eu preciso ajudá-las ou não? Não dá, eu tenho que viver minha vida. Eu falei, tá. Nossa, já pensou se eu tiver que viver a minha vida pensando no bem-estar dos outros que estão à minha volta? Que não tem só eu no mundo? Nossa, que coisa terrível! Onde já se viu eu ter que ficar pensando isso? Eu tenho que acordar de manhã e falar assim: nossa, será que tem mais gente no mundo do que eu? Ou só essas pessoas que eu conheço aqui existem, as outras não existem mais? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Um monte de gente que a gente conhece, um monte de gente que a gente não conhece. Um monte de gente que a gente gosta, um monte de gente que a gente não gosta. Um monte de gente que gosta da gente, um monte de gente que não gosta da gente. É assim. O mundo é assim. Alguns com muito dinheiro por astúcia, alguns com muito dinheiro por trabalho, por mérito, alguns sem dinheiro nenhum por necessidade encarnatória, alguns sem dinheiro nenhum porque foram perdulários, que gastaram sem pensar o dinheiro que tinham, como se não houvesse amanhã, não foram previdentes. Há de tudo um pouco. E tudo misturado. Alguns por mérito mais malandragem, outros pobres por ser perdulário e também um pouco da encarnação. Tem de tudo um pouco. Então a desigualdade da riqueza sempre vai existir, também como as desigualdades sociais. Como as pessoas lidam com isso é que vai ser a diferença quando o planeta melhorar, quando nós evoluirmos um pouco mais. Amanhã tem mais. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.